E Magazine Luiza, né? Nos últimos anos tiveram muitas aquisições, muitas movimentações, mudança da estratégia da companhia. O que você diria para quem tem bastante ações na Magalu? Qual futuro você vê para Magalu? Pode pular, pode pedir ajuda para os universitários. É muito complicado, né? Porque, assim, toda e qualquer coisa que eu possa falar pode ser... usado contra você no usado futuro, contra né? mim, não entendido como uma recomendação de compra, recomendação de venda. A gente não olha para varejo, a verdade é essa. É um setor com barreiras de entradas baixíssimas. Então, obviamente que não qualquer um pode virar uma Magazine Luiza, mas você tem aí vários players globais, inclusive. Hoje não existe mais fronteira. Então, você tem, por exemplo, um Mercado Livre que hoje, na minha opinião, é quem está na frente desse movimento, né? Uma empresa argentina, inclusive. Então, o jogo que a Magazine Luiza está jogando é um jogo extremamente difícil e, segundo, um jogo de margens extremamente apertadas. Terceiro, um jogo em que você não controla boa parte das variáveis que afetam o seu negócio. Então, você ser uma empresa plano, né, assim que eles se definem, é muito difícil. Você criar esse ecossistema e deixar o seu cliente ali interagindo lá dentro, né? Você tem... Enfim, é um negócio difícil. Principalmente quando você compra muitas empresas, você faz muitas aquisições, é um desafio de você integrar tudo e criar sinergias ali entre os negócios. Estava mais fácil com uma taxa de juros a 2%. Uma taxa de juros a 13,75%, você já começa a ter problemas estruturais. Começa a ficar muito mais caro de você implementar isso. E eles estão fazendo a transição, né? Da linha para o plano, né? Exatamente. É a estratégia lá do professor Ming, do Alibaba, né? Isso, exatamente. Estão fazendo essa transição. Então, e não existe nenhuma companhia que fez essa transição. Geralmente elas já nascem plano, Já nascem plano, exatamente. É um desafio muito, muito grande, né? Cujo principal upside está no futuro, né? E é interessante você falando do varejo, né? Porque, por exemplo, a gente aqui na Polaris, a gente se posiciona no varejo, só que de um nicho muito específico. Exatamente. Que é o nicho de farmácias magistrais. A gente achou um mercado altamente fragmentado, né? De 10 bi ano, que o maior player tem 1,4%. Caramba. Então, a gente está realmente entrando nisso para uma espécie de consolidação para ganhar market share e depois ser o player que PIs conseguem apostar na gente para chegar e dominar esse mercado. Então, a gente não acaba caindo no varejo, que é o varejo que compete direto com as grandes drogarias. Né? Essas coisas aí a gente estava destruído. Né? A gente fala que a gente ataca do nosso cercadinho. Que daqui desse nosso cercadinho a gente consegue fazer várias coisas digitais, assim, até de assinatura, de suplementos e personalizado, é bem legal. E você, então, tem algumas coisas que você valoriza na tese de Value Investing, né? Você até pelo fato de você não olhar varejo. Quais são esses principais tipos que você atribuiria à tese de Value Investing que você, cara, fala assim, cara, a gente gosta desse tipo de empresa e essas são as nossas teses que a gente segue. Bom, a primeira acho que já até disse aqui, né? Perenidade do negócio. Então, as varejistas que eram líderes há 10 anos atrás não são as mesmas que são líderes hoje, não serão as mesmas daqui 10 anos, também não serão as mesmas daqui 20 anos, e assim sucessivamente. Então, para o investidor que está buscando o longo prazo, é um setor extremamente complicado, extremamente cíclico de você acertar, né? Segundo, margens muito apertadas. Não funciona, porque você quer renda lá na frente. Eu não quero uma empresa que um dia, talvez, quem sabe, consiga pagar dividendos com muito esforço. Eu quero um negócio que tenha uma característica tal que gere fluxo de caixa suficiente para investir em si mesmo e remunerar o seu acionista agora. E ele faz isso porque ele quer, porque está no seu DNA, né? Então, basicamente, são essas características super importantes. E terceiro, empresas que tenham políticas bem definidas e sustentáveis de distribuição de dividendos, né? Então, poucos setores acabam se encaixando. É engraçado isso, né? O filtro vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Quando você sabe primeiro que você não quer, nossa, mas você elimina vários erros que você pode cometer no meio do caminho, às vezes uma tentação ali. Então, quando você escolhe um foco, um nicho para você seguir, obviamente você sabe que você tem que ter a maturidade suficiente para entender que você vai ver outras oportunidades passando aqui do seu lado, né? Mas você não vai poder agarrar, porque você está focado. Porque não está no teu mapa. Exatamente. O caminho é esse.
Exatamente. Então, às vezes, até o empreendedor, né, acaba caindo nisso de querer expandir demais para outros mercados que ele enxergue como uma boa oportunidade, acaba esquecendo ali o seu core business, em que se ele tivesse feito feijão com arroz muito bem feito, tivesse se capitalizado, tivesse uma robustez, aí sim ele poderia olhar para outros horizontes, mas não, né, acaba perdendo um pouco o foco. Então, investir em ações é exatamente a mesma coisa. Eu tenho um objetivo, renda. Quais são os setores que se encaixam ali? Né? Outro fator importantíssimo no Brasil, quando você olha para longo prazo, é a inflação. Então, eu quero estar em negócios que tenham o poder suficiente de repassar a inflação. Então, vira e mexe, por exemplo, você recebe a conta de água lá na sua casa. Vai explicar, liga para a Sabesp e fala: oi, Sabesp, tudo bem? Olha, eu achei que está muito caro esse mês, não vou pagar tudo isso. Tá bom, não paga então. Você não vai ter água na sua casa. Né? Então, a gente gosta de categorizar isso como o BEST. São 5 melhores setores para se investir para o longo prazo e para dividendos. BEST: bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Os setores de utilities, né? Em que reúnem todas essas características, né? Principalmente repassar a inflação no longo prazo para os seus resultados. Consequentemente, o dividendo é uma métrica real. No longo prazo, ela é corrigida por inflação. Né? Então, é um excelente investimento, é um investimento real para você se proteger da inflação no longo prazo. Então, aí até nessa linha que você falou, ó, de empresas que dão lucro e dão dividendos a curto prazo, a gente teve, nesses últimos anos aí, muita correção no mercado de venture capital ali, né? Várias startups que acabaram tendo que fazer layoffs, esse tipo de coisa. Você acha que é uma coisa que veio para ficar, essa correção do mercado aí? Ou você acha que a gente vai ter essa enxurrada de dinheiro no Brasil de novo como teve? Porque a gente viu nesse ano aí que passou layoff na Loft, layoff Quinto Andar, layoff, enfim, Cloud Kitchens, todas essas empresas aí que tinham muito dinheiro de VC acabaram tendo problemas sérios aí depois de pessoal. Como que você enxerga isso como analista de equity aí, Luiz? Cara, isso é um problema de excesso de liquidez, né? Toda vez que o mercado passa por um excesso de liquidez, você tem muito dinheiro disponível, você está disposto a pagar mais caro por algo. Então, obviamente, isso é sempre uma consequência, a alocação de capital é sempre uma consequência dos juros reais. É sempre assim, sempre será assim. Então, hoje a gente está com juros lá em cima, obviamente, o retorno esperado do investidor acaba sendo maior, ele se torna mais conservador e ele começa a olhar para esses negócios em que antes ele só se importava com o crescimento do bottom line, agora não. Esse bottom line precisa estar positivo lá embaixo. Senão, eu não tenho perspectiva ajustado a esse valor presente de quando eu vou receber o meu capital de volta. Né? Então, assim, voltando ao exemplo de Magazine Luiza, né? O PL que pode ser considerado uma espécie de payback, né? Cara, Magazine Luiza chegou a estar negociada 300 vezes PL, 300 vezes lucro. Nossa. Então, assim, mesmo dando tudo muito certo, nem você, nem a sua segunda geração, né? Teriam esse dinheiro de volta. E então, essa é a assim, principal questão das fintechs também, né? Das startups, que é muita fé, né? A gente tem que acreditar muito pro... Exatamente. Então, assim, foi um movimento, uma época muito disruptiva pelo qual a gente passou, né? Mas eu acho que agora o ciclo de aperto monetário que a gente está vivendo vai dar uma chacoalhada e, obviamente, vai sobreviver aquelas empresas que efetivamente não só resolvem dores genuínas, mas que estiverem preparadas ali para também rentabilizar todo o investimento que receberam, né? E, infelizmente, a gente sabe que poucas vão sobreviver, né? Inclusive grandes empresas do qual duvida-se que existe essa perenidade. O Uber, por exemplo, há muito tempo os analistas lá fora questionam a continuidade, o risco de continuidade da empresa, assim, nunca deu lucro. Porque o objetivo do investidor é rentabilidade. Se a empresa não dá rentabilidade, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, nessa produção, serviços tão úteis que hoje a gente não se imagina mais sem um iFood, sem um... Então, são ondas, né? São ondas de inovação, né? Schumpeter fala muito sobre isso, ondas de inovação. Muito provavelmente é a próxima geração de empreendedores que vai ter aprendido com quem inovou e vai melhorar aquela onda. E aí a gente vai chegar de novo num pico e... voltar. Né? Tudo são ciclos, né? Então... E, Luiz, pra gente encerrar aqui, você tem uma bagagem. Você, assim, tem uma empresa de educação financeira, que você lidera, de certa forma, essa empresa, né? Sim. Na antevisão dela. E você se formou e se
consagrou uma líder. Que livro você tem para recomendar para a nossa audiência que foi um livro importante na sua formação como uma líder? Olha, eu vou falar para você, nunca fui de ler, sendo bem honesta, livros sobre liderança. Foi algo que a gente foi aprendendo ali no dia a dia. Na né? experiência. Na experiência, porque você quando está empreendendo e você não sabe que está empreendendo, assim, então nós 3 estávamos lá, co-sócios, cofundadores de um negócio e tô ali falando sobre ações e eu que também tirava o lixo do escritório, lavava a louça. Então, assim, você meio que tem que ter a humildade de saber que por um tempo você vai fazer tudo. Então, o Fábio cuidava dos lançamentos, o Felipe cuidava da parte jurídica, da parte de gestão, tal. Então, foi algo que eu fui aprendendo com o tempo, literalmente, né? Um curso que me ajudou bastante, eu fiz em 2020, estava ociosa, a gente já estava quase saindo no meio da pandemia, estava começando a voltar as coisas presenciais, eu fiz o G4. Vocês conhecem, Legal. né? O pessoal do Sim, Thales, sim. então acho que são Ele já parceiros esteve aqui até. no podcast, o Thales. Ajudou bastante, assim, nessa questão de liderança, né? Então, o Qual pessoal- curso deles você fez? De Eu liderança? fiz o G4, fiz o principal mesmo, mas o Thales fala muito sobre liderança, Aham. enfim, né? É o Nardon, o Thales. O Nardon também, é, nossa, super fã do Nardon, cara. O cara é muito bom. Nossa, ele é muito bom. Ele foi num evento uma vez com a gente, foi muito bacana mesmo. Ele é ótimo, ele é muito bom. Então, assim, foi tudo meio que... Nessa parte não tive nenhuma ajuda de livro, não. De formação, É. formação formal, você teve assim esse curso de liderança, foi você olhando assim, falando, putz, É que eu o acho que ela resto tem um foi- exemplo em casa É, fenomenal. o mentor dela, é. O Luiz Barcia, acho que ele é um exemplo de liderança, um cara que serve pra caramba, a liderança servidora ali. Aquele é muito simbólico. Quando eu vi o vídeo dele, eu tava até falando, dele bordando lá a camiseta dele, pra mim foi muito simbólico. Tem que a Luiz postou, o Luiz Barsi, bilionário, uma camiseta, ele tentando arrumar a camiseta lá dele pra não estragar, assim, sabe? Ele nem um pouco preocupado que vai estar conservando a camiseta que ele tem há, não sei quantos, 10 anos, 20 Você anos, viu o imagina, exemplo. Luiz. Anda de metrô, né? Faz coisas Ele que nem a gente às vezes. fantástico. É. Eu digo pra ele que a gente faz um MBA por dia com ele, que Uhum. independente do tempo que a gente Gostei. passasse, não daria pra compilar isso num curso, né? E a verdade é essa, né? O desafio do educacional é justamente esse, você preparar a pessoa pra colocar em prática tudo que ela aprendeu, né? Uhum. E a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo faz isso, né? Então, é um desafio bem grande aí do mercado. E além do conteúdo, também tem o nível de absorção de cada um, né? Exatamente. Mas sabe o que é engraçado, né? Eu sou analista, sempre investi em mercado financeiro. E se me dissessem que eu iria abrir uma empresa de educação, eu ia falar, imagina, eu tô ficando louca, porque eu nunca investiria nesse setor na bolsa. Porque eu sei que também barreiras de entrada baixa, né? Então você tem que ter um diferencial competitivo muito grande para você ser muito bom nisso, né? Ainda mais de um nicho que vinha de um incentivo muito forte de FIES, por exemplo, do nada se viu Verdade. competindo com Hotmart, Eduz, Udemy. Nossa, exatamente. E, de novo, negócios que as pessoas não se importam mais do cara não ser o mestre, doutor, ou da FGV, do INSPER. Não, eu quero aprender com alguém que fez e Exato. que deu Muito certo. mesmo. E esse cara não precisa ser um docente. Ele precisa ter me entregado o resultado. Então, também é um outro desafio do mercado que eu tô, né? Então, como eu disse, é um negócio extremamente reputacional. Então, estar num nicho ajuda demais, né? Porque dificilmente eu conseguiria competir, por exemplo, né? Com uma Ânima, por exemplo, que tem capital aberto. Mas eu não sei se a Ânima consegue competir comigo no que eu faço. Acho não consegue, por exemplo, né? Falar de dividendos. Então, acho que essa questão de competências, de reputação e de você estar focado em um nicho é extremamente providencial para a sobrevivência do negócio. Uhum. Excelente. Resultados são realmente, cara, aquela autoridade inegável. É verdade. Você pode falar assim, a pessoa não se formou ali, não estudou, mas a pessoa obteve aquele resultado, não tem muito Acabou a o que discussão. o que você argumentar. E assim, aqui no IFL a gente busca, né, não só na parte de formação formal, desenvolver um líder, né, pela escrita, leitura, essas habilidades, como também na prática, nos projetos que você pega aqui dentro para desenvolver produtos, desde o EAD, podcast, as gerências que a gente pega, as próprias diretorias. E a gente tem, né, esse processo seletivo que acontece todo ano e o fórum. Então, você que quer ficar próximo da gente, que quer participar de alguma das nossas formações, fica próximo aqui, segue as nossas redes sociais,
@IFLSP. A gente está em vários locais, né? Além do podcast, que a gente vai trazer exemplos de liderança para compartilharem com vocês sempre. E, Luiz, onde que as pessoas podem te encontrar? Legal. Bom, a gente está basicamente em todas as redes sociais, mas principalmente @Ações Garantem no Instagram, Ações Garantem o Futuro no YouTube e no meu pessoal no Instagram, luiz.barce. A gente está lá todo dia. Todas as quintas-feiras no YouTube a gente está lá no Pregão AGF, comentando o mercado na semana, enfim. Então tem bastante conteúdo gratuito para quem quer começar aí a tentar se interessando por Bolsa de Valores. Excelente. E nossos patrocinadores, a Goldrato, você acha ela no site goldratoconsulting.com.br. Né? Se você acha que você quer aumentar a excelência profissional e a geração de valor da sua empresa, entra lá e entra em contato com eles. E a Polaris, se você tem manipulados, tem receitas de manipulados, entre em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que as nossas concierges vão falar com você e você tem sempre 20% de desconto por ser ouvinte do nosso podcast. Gente, muito obrigado mais uma vez, Léo, pelo local, cara. É sempre bom demais estar com vocês aqui para agregar muito. E agradecer mais uma vez aí também ao IFL por ter dado a oportunidade para a gente participar de mais esse programa, aprendizado aqui com a Louise. Para quem quer aprender sobre transformar potenciais e potências, segue o Zalcast também nas redes sociais. Zalcast, então depois sigam lá. E é isso, obrigado mais uma vez pelo convite. LG, parabéns mais uma vez pela vice-presidência do IFL agora. O cara tá cada vez mais fino lá, agora tá cada vez mais fino. E Mai, como é que o pessoal te encontra lá nas redes sociais agora que ela tá tem Instagram, riozeira, gente. ela tá riozeira, agora a rainha dos rios do IFL São Paulo, exatamente. Meu Instagram é @_MaiCorreia, com Y, Mai. E no meu LinkedIn, Maiara Correia. Boa. Futura participante de vários conselhos de empresa. Tô trabalhando para isso. Um dia chegou. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima. Obrigada, pessoal. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.